Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Engenheiro Libertário, mais um vídeo para vocês sobre temas envolvendo engenharia e libertarianismo, intervencionismo estatal e essas coisas. Nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouco sobre PPCI, né? O famoso Plano de Prevenção contra Incêndios, né? Quem é comerciante, quem é engenheiro, arquiteto, empresário, industrial, certamente ouviu falar nessa merda aí. Por que eu coloquei farsa, PPC, farsa da legislação? Bom, vamos lá. Esse é um assunto complexo, delicado, e eu vou tentar ser o mais claro possível. Bom, o que acontece? De tempos em tempos, né, a gente começa ali pelo grande incêndio que teve no Teatro do Rio de Janeiro, eu não me lembro, não me recordo o ano, mas foi no século XIX já. Ocorreu um grande incêndio no teatro no Brasil, se não me engano foi do Rio de Janeiro. E morreram várias pessoas, obviamente foi uma tragédia. E aí que surgiu a primeira legislação contra incêndio, né? Vocês já estão vendo no que vai dar isso aí, né? Intervenção estatal, né? Aquela legislação de pânico, né? Acontece uma desgraça, as pessoas ficam histéricas e ficam clamando por legislação. Pois bem, surgiu a primeira legislação que exigia então que as edificações tivessem saídas de emergência com determinada largura, adequadas, com tais materiais e bababá, certo? Ok. Bom, e quem que fiscalizava isso? Né? Geralmente era o próprio Corpo de Bombeiros, né? Aí já começa a ser gerada uma burocracia, com burocracia e emissão de licenças começa a ser gerada corrupção, né? Pagamento de propina para facilitação. Mas então tá. Só que o que a gente vê com o tempo, sim, acontece uma desgraça, uma tragédia envolvendo incêndio, morrem várias pessoas, e aí é a legislação endurecida, certo? Bom, e vai passando o tempo, não acontece mais uma desgraça e tal, a fiscalização vai, vai relaxando, até que acontece outra, pior, e morre mais gente. Aí, de novo, se faz uma nova legislação, se faz uma nova comissão, se fazem novas leis, novas reuniões, congresso, tal, burocratas, plutocratas, vendedor de extintor, vendedor de equipamento contra incêndio, tudo começa uma festa, assim, uma histeria popular, a mídia noticia, não sei o que, não tem prevenção, porque nós temos que fazer mais prevenção, temos que fazer mais isso, mais aquilo. Tá certo. Então você cria uma nova legislação, de novo o ciclo recomeça. Os bombeiros ficam doidos, com a fiscalização sai multando, notificando todo mundo, exigindo alvará de todo mundo. Pessoas rebolam, torram dinheiro, comerciante, o industrial para adequar o estabelecimento dele, né, para a legislação, né, e de novo vai se intensificando a burocracia, o suborno, a dificuldade em obter uma licença. E sempre o objetivo do Estado, do aparato estatal, dos órgãos estatais, incluindo prefeituras, governo do Estado, governo federal, corpo de bombeiros, é sempre tirar o deles da reta. Então eles vão dificultar o máximo possível para tirar o deles da reta, né, caso ocorra um sinistro, e passar toda a responsabilidade para o proprietário, ou então, como é nos dias de hoje, né, para o responsável técnico, que é um engenheiro ou um arquiteto. Então, o que aconteceu mais recentemente, né, do histórico de legislação de BPCI? Foi a tragédia da Boate Kiss, né, que morreram mais de 200 pessoas, que foi uma cagada atrás da outra, né? Não foi um erro, só foram 2, 3, 4, 5 erros, né? Então, se pelo menos um desses
erros. Por exemplo, se pelo menos as saídas de emergência tivessem desobstruídas, nós não teríamos uma tragédia. Em vez de ter morrido 200 pessoas, teriam morrido, sei lá, 5, não sei, estou chutando aqui. Mas enfim, deu tudo errado, né? Todo mundo fez cagada, o corpo de bombeiros foi omisso, a prefeitura foi omissa, o governo do estado foi omisso, o proprietário foi omisso, o responsável pelo estabelecimento foi omisso, e o responsável técnico, o engenheiro, não lembro, foi omisso. Todo mundo foi omisso, todo mundo fez cagada. O cara lá do palco que estava fazendo show retirou o sinalizador e fez merda. Então foi uma série de cagadas. Quando tu tem uma série de cagadas, tu aumenta muito as chances da merda. É a mesma coisa do acidente de avião. Quando é que tem um acidente de avião, cai um avião? Não é só quando uma pessoa erra, é quando umas 2, 3, no mínimo, erram. Entendeu? Então, quando tu tem uma série de erros, é que tu tem essas grandes tragédias. Pois bem, aí se criou a tal legislação de pânico. Né? As pessoas ficam histéricas, a mídia fica histérica, porque da notícia, vende jornal, tudo bem, eles têm que lucrar, eles precisam lucrar. Aí, com a pressão da mídia, vem a pressão popular, porque os formadores de opinião influenciam o gado gadoso, bovino, e esse mesmo gado começa a fazer pressão para uma legislação mais rígida. Dentro da classe, eu como engenheiro posso falar de dentro da classe, os engenheiros, surge uma pressão também para reservas de mercado e criação de mercados artificiais nesse quesito. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Digamos que o teu estabelecimento comercial, ele é pequeno, tal, menos que 200 metros quadrados, baixa carga de incêndio, risco baixo, tal, tranquilo. Põe um extintor ali, nem precisaria, na verdade, botar um extintor, porque a flamabilidade é muito baixa, né? E tu sai de emergência, tu dá 2 passos, já está fora do teu estabelecimento, está seguro, mas enfim. Tu põe ali um extintor, descer 4 quilos, deu, resolveu. E tá pronto, tá feito, tá prevenido. Mas não. Por um tempo, né, por pressão desses grupos ligados a sindicatos, engenheiros ligados ao CREA e outros órgãos parasitas como esses, né? Deixa eu mudar a foto um pouco, que enche o saco. Enche o saco ficar olhando pra mesma foto, né? Não pode. Então, esses grupos, eles se reúnem no comitê lá, e eles têm a voz deles, eles fazem a pressão deles. E por um tempo precisou ter a famosa ART para tu ter o teu alvará do teu estabelecimento. Ou seja, já não bastava pagar uma taxa para os bombeiros emitirem o teu alvará, tu ainda precisava de uma ART do engenheiro, ou seja, tu tinha que contratar um engenheiro, né, ia ter o preço do engenheiro, né, mais a ART, ou seja, mais uma taxa sendo paga, além dos bombeiros, e mais, né, os honorários aí do engenheiro, né, e que, enfim, algo totalmente inócuo, né? O que a RT do engenheiro vai garantir que teu extintor ali que tu comprou tá ok? Isso que vai ter que garantir a empresa que te vendeu, né? E tu vai ter que fiscalizar a empresa. Tu tem que buscar indicações de uma boa empresa para fornecer um bom extintor. E não é engenheiro nenhum que vai garantir isso, né? Eu como engenheiro posso falar isso. Então, estou na minha posição de falar isso, certo? Então, tu cria essa legislação de pânico. Tu tem esses vários setores aí do mercado que querem lucrar em cima dessa legislação, né, os famosos plutocratas que o Hoppe, Hans-Hermann Hoppe, tanto nos falava, né, são os que lucram em cima de lobby. Tem as empresas de hidrantes, de extintores que querem vender, ou seja, eles vão fazer pressão para botar uma legislação que não seja razoável com a segurança contra incêndio, mas uma legislação voltada a lucrar para esses setores da sociedade lucrarem em cima de uma legislação de pânico. Então isso tudo é uma grande farsa, né? Outra coisa que acontece muito, né, porque eu trabalho muito com o PPC, e o que eu vejo assim é, por exemplo, se protocola um PPCI nos bombeiros, aí eles vão fazer a análise deles lá da planta,
do prédio com os equipamentos, lá o layout dos equipamentos, como eles estão distribuídos. Extintores, placas, alarmes de incêndio, enfim, tá? Vários equipamentos hidrantes, etc. E aí eles vão dificultar ao máximo essa aprovação. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque a cada reanálise da tua documentação, tu tem que pagar uma taxa para eles analisar novamente. Então, quanto mais eles complicarem para o PPC ser aprovado, além de eles estarem tirando deles da reta, caso nesse meio tempo corra um sinistro, né, eles podem tirar deles da reta dizendo, tal lugar não tinha alvará. A prefeitura também pode falar, o governo do estado, tal lugar não tinha alvará, não sei o quê. Além do poder público tirar deles da reta, eles estão arrecadando via taxas, que na real é imposto, e a gente sabe que imposto é roubo, né? Eles estão te roubando na cara dura, roubando o teu estabelecimento, roubando a tua energia, roubando o teu dinheiro que tu já paga em imposto, em outras taxas, estão te roubando mais ainda. Estão dificultando de propósito para arrecadar mais. Ou seja, é todo um esquema fraudulento que não está preocupado não tem nenhuma preocupação com a segurança contra incêndio com as pessoas. O poder público não está preocupado em manter uma segurança contra incêndio. Eles querem arrecadar, eles querem te explorar, te extorquir o máximo que eles puderem, se aproveitar de ti o máximo que se puderem. Não só poder público, os plutocratas, lobistas, empresas envolvidas nisso também. Então isso é tudo uma grande farsa. Essa farsa inclui a minha classe. Eu odeio essa palavra classe, que parece que eu sou um sindicalista de merda. Mas a verdade é que isso inclui nós, engenheiros, arquitetos também. Então a gente tá todo mundo envolvido nessa farsa. E muitas vezes tu vai abrir, e é mais uma dificuldade também para abrir um negócio. Tu vai abrir um negócio lá, tu tem que ir lá na junta comercial, tem que contratar contador, tem que fazer não sei o que, tem que ir na puta que pariu, tem que assinar não sei o que, tem que se cadastrar na Receita Federal, tem que emitir documento, todo esse processo, essa caralhada toda demora 40 dias. E além disso, ainda tu tem que ter o alvará, o APPCI, o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Ou seja, é mais um documento que tu precisa ter, mais uma dificuldade para tu abrir o teu negócio, certo? E se vê que isso é algo gigante, estou falando de várias coisas, vários fatores envolvidos, sabe? Várias perversidades envolvidas nessa farsa. E põe isso na cabeça de vocês, eles não estão preocupados com a segurança contra incêndio, eles querem arrecadar e querem tirar o deles da reta, né? O poder público tirar, o bombeiro tirar o corpo fora, o prefeito tirar, a prefeitura tirar o corpo fora, né, para botar a culpa no proprietário, no responsável técnico e no responsável pelo uso do edifício, né. E se tu for ver, mais de 90% desses PPCs são totalmente inócuos. É algo que não agrega valor. Não é algo que vai agregar valor econômico ao estabelecimento, né. Tu vai ver uma cafeteria ali, menos que 100 metros quadrados, um cubículo, tu acha que vai fazer diferença se tem extintor ou não? Tu acha que o cliente está preocupado? O cliente dá 2 passos, aí ele já saiu do lugar, ele está seguro. Entende? Mesmo que aconteça de inalar fumaça, ele vai inalar o mínimo de fumaça. Então é algo inócuo, não está agregando valor. É diferente de uma indústria de petroquímica lá que lida com material altamente inflamável e pega fogo, digamos, tem um incêndio a cada semana. Aí sim, o proprietário, o empresário, ele vai investir em segurança contra incêndio, mesmo que não haja legislação nenhuma, mesmo que não existam bombeiros. Entendeu? Não existindo bombeiro, não existindo legislação, ele vai investir porque ele não quer perder os bens dele no fogo. Ele tem consciência disso, tem consciência e tem noção da mercadoria do trabalho dele. Certo? Então, assim, é uma legislação perversa, uma legislação feita para arrecadar e é usada para fins políticos. Né? Por exemplo, digamos que tem um estabelecimento perto da tua casa, uma casa noturna, que está fazendo muito barulho. Né? Se tu ligar para a polícia e tal, não vai acontecer nada, mas se tu for um desembargador, tu pode ferrar com eles. Pode botar o nome deles no Ministério Público. Se for uma pessoa comum, tu não consegue fazer isso. Ou seja, é algo usado como chantagem política, como
meio de represália, além disso. Esses tempos também eu fiquei sabendo de um cliente meu que fez PPC, que eu fiz PPCI dele, uma lancheria assim, bem simples, bem humilde no centro da cidade, e que o órgão fiscalizador do comércio chegou lá esculachando todo mundo, né? Apreendeu, levou fora o alvará que eles tinham, sob o pretexto que a área estava incorreta. E eu pergunto, eles mediram a área? Eles mediram o local e viram se estava errada a área? Não, eles não fizeram isso. Eles chegaram lá gritando, humilharam o dono do estabelecimento, assustaram as pessoas que estavam lá. Ou seja, é o Estado fazendo o que ele sabe fazer melhor, que é agredir pessoas inocentes, agredir pessoas pacíficas e acusar as pessoas de crime sem vítima. Aquilo tudo que a gente já ouviu tantas outras pessoas na internet falando, como Daniel Fraga ou Rafael Lima, etc. Certo, pessoal? Bom, teria muito mais o que falar sobre legislação, a farsa que é a legislação contra incêndio, a farsa que é a Lei Kiss, né, que agora termina o prazo dia 28 de dezembro desse ano, para se adequar à nova lei, né, instalar hidrante, torrar uma grana botando hidrante, onde não precisaria ter hidrante. E assim vai seguindo, né? Quem deveria definir, na real, os equipamentos, as medidas contra incêndio, caso fosse contratado por um empresário, um comerciante, ou condomínio, seria um engenheiro, né? Ou se tu quisesse, né? Tu mesmo poderia definir, eu quero botar isso e isso aqui, porque eu tô afim, porque eu quero ficar seguro. Agora, digamos, tu está se sentindo seguro com o teu estabelecimento, com a segurança dele contra incêndio, e tu não sabe o que botar ali, ora, tu contrata a consultoria do engenheiro, pede para o engenheiro, um arquiteto, fazer o projeto de PPCI para ti e pedir recomendações para ele, se o teu edifício está seguro. Não é uma legislação que vai dizer o que tem que ser, o que não tem que ser. Cada caso é um caso. O melhor juízo, nesse caso, não é legislação, e sim juízo crítico de cada um, do proprietário, do responsável ou do eventual profissional que possa ser contratado, seja ele engenheiro ou não. Não precisa ser necessariamente engenheiro, poderia ser um profissional, um empresário de uma empresa de extintor, de hidrantes, enfim. Mas eu vou ficando então aqui para o pessoal, eu já falei bastante já, esse aqui é o Engenheiro Libertário. Obrigado aí por quem assistiu o vídeo, não se esquece de dar o seu like, de se inscrever, de ativar o sininho e de ajudar a divulgar o canal e as ideias libertárias e divulgar para o pessoal da engenharia e da arquitetura, abrir a mente do pessoal aí, tirar essa mentalidade estatista de todo mundo. Isso aí então, pessoal, valeu, até mais.